porque o dele foi no joelho e ele fez um trabalho de reforçar os músculos para conseguir Uhum, lidar. Ah, e acredito que nessa parte é a parte que o Miguel trabalha mais, que é essa parte de recuperação. Em quando chega uma pessoa para você com. Vamos colocar um exemplo genérico, só para também a gente não tentar, não tentar se prender muito ao exemplo, mas falar sobre o conceito. Quando a gente quando chega para você alguém e chega com um tipo de dor, que tipo de avaliação você consegue fazer e como isso funciona para descobrir se aquilo realmente é algo que é um fortalecimento muscular em si ou se é algo uhum, na rotina da pessoa? Se é algo que tem que ok. mudar na rotina da pessoa, se é Uhum. algo fisiológico e quando é os dois também deve ter. E são várias perguntas dentro de uma só. Deixa-me tentar responder a todas elas. Ok, Relativamente à questão do exemplo do Ronaldo, que falaste da questão do fortalecimento e bem, é bastante diferente. Nós estamos a falar de um atleta e estamos a falar de um cidadão comum. ok. O atleta está otimizado para a performance, ou pelo menos assim deve estar. E a pessoa deve estar otimizada para a saúde. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que no atleta, a saúde dele não é o mais importante. Claro que queremos que ele seja saudável, mas ele está otimizado para a performance, às vezes em detrimento da própria saúde dele. Sabemos que muitas vezes atletas que se reformam bem mais cedo, que, enfim, nós vemos exemplos claros disso, de atletas que se reformaram muito cedo, justamente porque houve essa. E mesmo que não se tenham reformado cedo, ainda hoje podem sofrer com algumas queixas por causa disso. Porquê? Porque otimizaram a performance em vez da saúde, porque esse era o objetivo deles. Portanto, quando nós estamos a falar do que é que eu faço para uma pessoa que tem dores, tem que se perceber se estamos a falar de uma pessoa que é atleta ou de uma pessoa que o que ela quer é não ter dores e ter uma vida moderadamente ativa e com um estilo de vida saudável. Com um atleta é diferente. Eu vou otimizar para a performance e estavas a falar do Ronaldo. O fortalecimento é importante, sem dúvida que sim. E o Ronaldo precisa de fortalecimento porquê? Porque ele faz uma atividade em que precisa dessa força. E precisa de uma força ótima, certo? Seja para a corrida, seja para o remate, para as várias componentes do trabalho que se faz em futebol. Mas quando eu estou a falar de uma pessoa que tem, por exemplo, uma dor no joelho, a primeira coisa que eu tenho que perceber é que tipo de dor é aquela. Porque num desportista, quase sempre as dores que ele tem são inflamatória ou de manutenção de tecidos. Não há grande variação. Normalmente é isto que acontece, porque normalmente há um mecanismo de lesão, por exemplo, torce o pé, torce o joelho, tem um processo inflamatório, fez uma ruptura muscular, ou seja, é uma coisa bastante tangível, mensurável, que eu consigo inclusive é ver através de um exame, uma radiografia, uma ressonância magnética, uma ecografia. Quando eu estou a falar de uma pessoa que trabalha ao computador 8 horas por dia e começa com dores lombares, sem razão aparente, não faz propriamente grande exercício físico, não houve uma pancada, não houve um traumatismo, isto é completamente diferente. Porque se há coisas que eu vou ter que avaliar aqui e que eu vou ter que ponderar, que eu não pondero no caso do Ronaldo. Eu não pondero se o Ronaldo não tem força muscular, em condições ótimas, obviamente. Eu não pondero se o Ronaldo passa muito tempo sentado e por causa disso está com dores e é uma pessoa sedentária. Se calhar agora é, mas na altura não era. E portanto, a primeira coisa que eu tenho que avaliar de uma pessoa que chega até mim, por exemplo, com dores lombares, é que tipo de dor é esta. Porque se nós tivermos, nós podemos ter, só para tu teres uma noção, Kai, nós podemos ter 8 pessoas diferentes à nossa frente, todas com dor lombar, e a única coisa em comum que elas têm, aliás, têm duas. A primeira é terem dor e a segunda é terem dor na zona lombar. E tudo o resto ser diferente. O mecanismo neurofisiológico por detrás daquelas dores, não quero entrar em grande especificidade, mas há 8. 8. Portanto, há 8 mecanismos. Um é, portanto, neuropático, o que significa que pode ser que a típica dor ciática, aquela dor tipo choque, vai pela perna. Portanto, essa é um tipo de dor neuropática, temos dois. E depois temos outros três tipos de dor nociceptiva, temos mais dores nociplásticas, temos de origem não detectável. O que é que eu quero dizer com isto? Não me interessa nada estar a fazer técnicas super especiais ou estar preocupado com o fortalecimento do core, por exemplo, se eu não compreendo aquela dor.
Porque se aquela pessoa tem dor, porque passa muito tempo sentada, então ela tem uma dor, vamos imaginar, do tipo química não inflamatória, ou seja, uma dor isquémica, aquele tipo de dor que nós sentimos quando passamos muito tempo parados, sentados, assim, e começamos com desconforto aqui e nas costas. Falta de aporte sanguíneo àquela zona, falta de oxigenação. Eu vou fortalecer o core, claro, eu vou vascularizar, mas o problema aqui não é falta de força. Mais, muitas vezes as pessoas sentem dor e o exercício ajuda, as pessoas começam a fazer exercício e ajuda e acham que porque fortaleceram, melhoraram. Mas nós sabemos que não é preciso fortalecer de facto para as dores melhorarem. Nós podemos simplesmente ter uma coisa que se chama hipoalgesia induzida pelo exercício. O que é que isto quer dizer? O facto de eu fazer exercício liberta no meu corpo coisas como dopamina, que já todos ouvimos falar, serotonina, encefalinas, opioides, a nossa farmácia endógena, ou seja, a farmácia que temos dentro do nosso corpo. E isso faz com que a nossa dor baixe. Não precisando fortalecer, não precisando ganhar mobilidade, não precisando ganhar flexibilidade. Claro, ganhar isto tudo é fantástico, mas nós não podemos continuar a acreditar que as dores só são causadas por fatores mecânicos. Não são. Porque senão todas as pessoas que têm força muscular não tinham dor. A solução não pode ser sempre fortalecer. Embora seja ótimo. Ah, percebi, percebi. Porque, isso também traz essa questão do fortalecimento é aquilo, é o que você falou, a pessoa começa, por exemplo, se eu tô aí no ginásio, por exemplo, vou falar o ginásio que é o mais simples de exemplificar. Se eu tô aí no ginásio, tô a levantar meus pesos e fazer meu trabalho de atividade física ali regular, 3, 4 vezes na semana no mínimo, tudo bem. Então, se eu tô ainda a sentir dores, então não, por que 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 eu tô a sentar errado, outra pessoa começa a criar coisas, tentar fazer, o nosso cérebro tenta fazer conexões, né? Então a pessoa tenta fazer Uhum, conexões e culpar coisas sem ir atrás da causa. É, uma vez eu ouvi um treinador de fisiculturismo ele falar sobre as posturas. É, ele comentou, por exemplo, uma vez por exemplo, um levantamento de peso livre. Ele comentou que ele tinha um atleta que quando ele levantava, fazia esse levantamento, o atleta não fazia a base, digamos assim, corretamente, tipo, by the book. Ele comentou que o atleta tinha o pé do atleta, não sei se era mais para fora ou mais para dentro, e não sei o que. Então o atleta ele se ajeitava, fazia aquele levantamento de peso, e se ele fosse por postura, digamos assim, by the book, ali a postura certa, então empina aqui, faz assim aquilo, ele levantava, tipo, dezenas de quilos a menos, tipo 20 quilos a menos, coisas assim. Então, esse tipo também, essa questão da postura versus força, certo, errado, até onde isso vai como uma verdade e como um mito? uhum, Porque digo uhum. imagino eu que como cada um é cada um, no fim das contas, digamos assim, posso estar falando aqui uma besteira agora, meio que cada um vai achar a sua postura certa. É meio por aí ou não? Mais uma vez, estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é quando eu estou preocupado com a postura para otimizar a minha performance. Ok. Outra coisa é quando eu estou preocupado com a minha postura no dia a dia. A primeira faz sentido haver essa preocupação. Porquê? Porque os nossos músculos têm uma performance ótima com um alinhamento ótimo. Ou seja, quanto maior for o nosso alinhamento, mais força, em teoria, eles vão ter. Esse é um corte do podcast Pai da Eva. Deixa o seu like, compartilha, segue a gente. Segue a gente também no canal oficial. O link tá aqui na descrição. Valeu!